Olá, irmãos e irmãs queridos, que alegria poder mais uma vez nos reunirmos, cada um em sua própria casa, em seu próprio lar, em família, para, como uma só e grande família, a família da Primeira Igreja Batista da Freguesia em Jacarepaguá, adorarmos e exaltarmos e bendizermos o nome do eterno, glorioso e amável Pai. Uma alegria muito grande poder estar com os irmãos. Neste culto, queremos solicitar dos irmãos a intercessão em favor da irmã Juliana e esposo, a nossa secretária administrativa, a irmã Beatriz, nossa estagiária administrativa, o irmão Aloísio, esposa e filho, nosso administrador eclesiástico, o irmão Biratã e família, nosso pagador e controlador financeiro, e irmãos e irmãs e famílias da PIB Freguesia que estão passando por algum tipo de dificuldade, pelos nossos missionários da Convenção Batista Carioca, que estão passando neste instante por uma situação aflitiva. Oremos em favor desses queridos irmãos e nós agradecemos aos primeiros citados, porque eles estão mantendo a ativa a chama administrativa da nossa igreja, funcionando diariamente, sem solução de continuidade. Oremos ao Senhor. Pai, te agradecemos por esses queridos citados e por outros que não vêm à nossa mente agora, mas que o Senhor sabe, o Senhor conhece, identifica as suas necessidades. Pedimos ao Pai abençoar a irmã Sônia e esposo que está enfermo, dando a ela a porção dobrada da tua graça, irmã Sônia, missionária, dando a ela a porção dobrada da tua graça. Pedimos ao Pai abençoar a igreja e os teus filhos que estão ativos e colaborando com o sustento da obra, com a manutenção do reino. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, vamos passar agora ao momento do ofertório. Do Senhor é a terra em sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Entreguemos ao Senhor as nossas contribuições, os nossos dízimos, aquilo que temos proposto em nosso coração. Quero aproveitar esse instante para agradecer aos irmãos que estão atuando, especialmente as irmãs que estão trabalhando na montagem da cesta básica, mas quero agradecer aos irmãos que estão doando material e alguns estão doando em dinheiro para que possa ser transformado em material de necessidade. Mas nós estamos apelando, porque está aumentando o número de famílias que precisam e diminuindo sensivelmente os colaboradores. Conclamamos os irmãos para nos ajudar nisso aí. Também quero dar uma palavra muito rápida sobre os irmãos que se comprometeram com o PAN, especialmente da Convenção Batista Carioca. Que os irmãos continuem enviando, envie para a nossa conta da igreja, a conta que os irmãos também depositam seus dízimos e ofertas alçadas, mas depositem ali o PAN identificando ou ligando aqui para a igreja e informando a secretária que foi depositado, porque também os irmãos missionários estão passando por situação aflitiva neste momento. Oremos ao Senhor agradecendo a disponibilidade dos irmãos na entrega dos seus dízimos, ofertas e pão. Pai querido, te agradecemos por este momento tão especial, tão gostoso, tão maravilhoso, quando, como igreja, como filhos teus, como família cristã, podemos disponibilizar algum valor de nossos salários, de nossos dízimos, de nossos ganhos, para sustentar a tua obra. Abençoe, Senhor Deus, o que nesta oportunidade está sendo votado nos corações. Abençoe, Senhor, as entradas deste mês,
Continue abençoando a tua igreja administrativamente para que possamos manter em dia os nossos funcionários e as nossas despesas mensais. Também, Senhor, mais uma vez, intercedemos em favor dos nossos missionários, da Convenção Batista Carioca, da Junta de Ação, Junta de Missões Nacionais e Junta de Missões Mundiais, que eles possam se sentir amparados e sustentados por suas igrejas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós ouviremos agora o pastor Marcos Braga, nosso ministro de culto, com algumas músicas. Eu convido os irmãos a estarem cantando com ele, acompanhando os cânticos, fazendo do seu lar um pedacinho da sua igreja. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez, como nos tirou das trevas para a luz e nos deu preciosas bênçãos por Jesus. Deu sentido à nossa vida e paz. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez, como o seu amor por nós é tão leal, carinhoso seu cuidado paternal, pois sustenta nossas vidas de paz. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez, os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez, e as maravilhas que fez. São
Amadas e amados membros da Primeira Igreja Batista da Freguesia, Igreja do Senhor Jesus Cristo, queridas e queridos cujos nomes estão no livro da vida. Estamos diante de um quadro profético que se cumpre diante de nós como sinal predito por Jesus para os tempos do fim, tempos próximos da sua volta. Vivemos dias terrorizantes, acompanhando o noticiário que nos informam sobre pessoas que viraram estatísticas desaparecendo, vitimadas pela violência urbana, vitimadas por catástrofes, algumas catástrofes da natureza, vitimadas por enfermidades e doenças que se alastram qual peste mortal, além das vítimas de fome, sede, drogas causadas pela miséria social. Doenças que imaginávamos erradicadas estão de volta com maior rigor e ceifando vidas, algumas ainda jovens. No momento, nos deparamos com um vírus para o qual o mundo científico não está preparado e, em desespero, busca conhecê-lo para então combatê-lo. Um vírus para o qual não existe remédio, para o qual a ciência não sabe como agir ou como a enfermidade age no organismo humano. Um vírus que atinge a estrutura humana, física, emocional, social, financeira e até religiosamente, pois está nos impedindo a convivência congregacional. Um vírus com capacidade até para gerar conflitos domésticos, conflitos empresarial, destruir famílias, tirar emprego das pessoas. No início, houve quem não levasse o vírus a sério. Houve piadas. Muitos consideraram o isolamento social proposto pelas autoridades como um feriadão, como um grande final de semana, como um período de férias. Depois, passado alguns dias, alguns começaram a se preocupar. Agora, as pessoas começam a questionar com um misto de angústia e pavor. Até quando vamos manter o isolamento? Até quando esta epidemia vai se manter? Muitos estão sendo vitimados. Vou escapar? Por que ninguém faz alguma coisa para voltarmos ao normal? E aí o medo, e aí a insegurança. Vamos convir. Todos nós estamos com medo, inseguros. E isso não é falta de fé, é instinto de preservação, pois tudo aquilo que não conseguimos controlar nos traz insegurança, provoca medo. Isso é natural, é parte da nossa natureza emocional. O medo é um sentimento comum. Ele está relacionado com o nosso instinto de preservação. Vejamos, irmãos, o que está acontecendo no mundo. Diante do cenário que estamos vivendo nesse início de ano, nesse início de 2020, ano que marcará o calendário histórico como inesquecível, no qual um minúsculo vírus assolou a humanidade de forma epidêmica, atingindo em cheio a economia mundial, trazendo caos ao sistema de saúde das nações e empurrando, especialmente o nosso país, na direção de uma recessão sem precedentes em sua história,
com milhares e milhares de desempregados e desesperados chefes de famílias sem saber o que fazer. É natural sentir medo, é natural a insegurança quanto ao nosso futuro e futuro da nossa nação e, quiçá, da humanidade. Já a insegurança se instalando e provocando depressão, caos, suicídio. Já há a preocupação das autoridades quanto a uma possível instalação de caos social. Pessoas sérias da ciência nas áreas da tecnologia e social já se movimentam dedicando-se ao estudo para salvar a humanidade do caos e das catástrofes que se avizinham, e eles se perguntam: haverá tempo de ser feito alguma coisa? Que é preciso ser feito para salvar a humanidade? Então, meus irmãos, a questão que proponho nessa mensagem não é se você está ou não com medo. A minha proposta é como você está lidando com o medo ou como você lidará com o medo quando ele o atingir, pois os acontecimentos proféticos se sucederão em escala ascendente, assim está escrito. O medo, repito, é um sentimento instintivo de precaução que domina a alma humana. E como seres e como crentes, como filhos de Deus, devemos saber como lidar com ele, como lidar com o medo. Amados, ao lermos a Bíblia, consultando as Escrituras Sagradas quanto às coisas que estamos assistindo acontecer, verificamos que há milênios e milênios, séculos e séculos, a revelação divina tem nos informado e avisado sobre os acontecimentos previstos como prenúncio do fim. Guerras, violência, escassez de alimento, fome, seca, sede, pestes, doenças aniquiladoras, terremotos, maremotos, desastres na natureza, pânico, pavor, terror, insensatez dos homens. A Bíblia prevê tudo isso e há milênios avisa os homens. Mas o homem, mesmo vendo tudo isto acontecendo, ainda acredita que possa ele dar um jeito e evitar o fim. Até nas questões ecológicas e astronômicas que hoje preocupam os cientistas e mandatários mundiais, a Bíblia avisa-nos quanto ao que está por acontecer. Vamos ler o texto que escolhi para a mensagem desta noite. Ele está lá no livro de Lucas, no Novo Testamento. Lucas capítulo 21, versículos de 25 a 28, e Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 24, do versículo 6 a 13. Leia o texto. E haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas. Na terra, angústia e perplexidade nas nações. Homens desmaiando de terror, na expectação dos acontecimentos que sobrevirão à humanidade, porquanto até os astros celestes serão abalados. Ora, disse Jesus, quando perceberem estas coisas acontecendo, olhai para o alto, levantai vossas cabeças, porque a redenção dos salvos está próxima. E haverá guerras e rumores de guerras, porquanto nação se levantará contra nação,
reino contra reino, e haverá fome, pestes, terremotos. Nesse tempo, sereis odiados por causa do meu nome. Haverá escândalos, traições. Surgirão falsos profetas, homens enganadores, falando em meu nome. A iniquidade se multiplicará e o amor cristão se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Queridos e queridas, estas coisas já estão acontecendo, apesar de toda a nossa tecnologia, apesar de todo o avanço científico, e continuará acontecendo, porque o ser humano teima em não se importar com Deus, teima em não levar Deus a sério. O ser humano do século XXI tem optado por cultuar a si mesmo, endeusar-se, endeusar a própria imagem. Haja visto o grande número de academias que se multiplicam e se multiplicam. Nosso presidente achou até ser essencial que as academias fiquem abertas. Repito, o ser humano do século XXI tem optado em cultuar a si mesmo, a endeusar a própria imagem, o próprio ego. E isso em detrimento a Deus que o criou. Entre a imagem pessoal e Deus, estão colocando em primeiro lugar Deus. Em primeiro lugar o homem, depois Deus. No presente século, o homem dito moderno tem procurado se afastar cada vez mais de Deus, rejeitando a soberania de Deus sobre ele. E porque desconhece a soberania de Deus, porque não admite a soberania de Deus sobre ele e o universo no qual está inserido e do qual foi materialmente tomado, o homem se descuida e não sabe lidar com as leis estabelecidas por Deus que regem o universo, que regem o nosso planeta, que regem as criaturas que vivem nesse planeta. Leis que antes de serem naturais e físicas, são leis divinas, pois foram estabelecidas por Deus, o Criador. Porque o homem se afasta e cada vez mais põe distância entre ele e o Criador, é que o mundo está como está, vivendo essa situação cada vez mais crítica, que empurra aceleradamente o planeta e a civilização para um fim catastrófico, um fim apocalíptico. A Bíblia não ameaça. O que está escrito na Bíblia não são ameaças. A Bíblia avisa. Aquilo que lá está escrito são avisos. As Escrituras Sagradas preveem e alertam sobre os acontecimentos profeticamente. E até avisa que Deus providenciou um Salvador para que todo aquele que nele crê não pereça. No juízo passado, o do dilúvio, Deus avisou Noé e avisou através de Noé e sua família toda a humanidade de então. E por décadas e décadas, por 120 anos, Noé avisou que uma catástrofe diluviana se avizinhava e conclamava a humanidade ao arrependimento.
Os homens não creram, até riram da mensagem, não deram importância aos avisos e pereceram. Só Noé creu, só ele e a família obedeceu e escapou. Há 2000 anos, o nosso Salvador veio para nos avisar o que acontecerá. O juízo das nações com a morte dos homens ímpios, das pessoas ímpias. E até revelou os sinais que pré-anunciariam a sua vinda e o juízo. Sinais que estamos vendo acontecerem. Mas, mais uma vez, o homem não crê e imagina poder reverter a situação por seus próprios meios, através das circunstâncias, através da tecnologia, através da ciência, desprezando o plano de Deus para a sua salvação. E pagam para ver o que vai acontecer. Por isso, muitos hão de perecer. Desde 1880, os cientistas estão medindo e monitorando a temperatura do planeta, acompanhando com pesquisas e estudos o aumento gradativo da temperatura do globo terrestre, observando o comportamento da Terra face o aquecimento global. A temperatura da Terra tem se elevado ano após ano, influenciando gradativamente e negativamente na resposta do planeta quanto à produção de alimento, a distribuição da água potável, desequilibrando climaticamente a agricultura. A partir do ano 2010, alarmados, os cientistas climáticos e os ambientalistas começaram a denunciar catástrofes e cataclismas como consequência do aquecimento global. Geleiras, antes tidas e ditas como eternas, inderretíveis, as calotas polares, hoje estão desaparecendo. Estava assistindo um programa na televisão e o comentarista estava navegando num navio de muito peso nas geleiras do Polo Norte, e ele informava que há alguns anos era praticamente impossível navegar ali por causa das montanhas de gelo. Hoje, simplesmente um mar gelado. Representantes do Nepal e outros países asiáticos pedem providências ao Fórum Climático das Nações, pois suas montanhas, outrora cobertas de gelo, hoje estão desnudas. Observa-se que mesmo o noticiário do tempo está errando mais e mais, está errando mais do que acertando, apesar dos aparelhos de precisão, aparelhos de alta tecnologia e a ciência avançada dos nossos dias. Anunciam que vai chover e não chove. Anunciam que vai fazer sol e chove. É flagrante e notório o desequilíbrio climático. Lugares onde outrora nunca se imaginou nevar, nevando. Regiões onde antes havia nevascas, agora calor e calor excessivo. Calor sufocante nas cidades. Calor que provoca incêndio nas matas e florestas. Chuvas torrenciais, inundando cidades, demolindo casas, derrubando prédios, arrastando carros, ceifando vidas.
vulcões em erupções, tsunamis, perigo no espaço sideral com meteoros imensos se aproximando da Terra com perigo de colisão. Tudo isso, irmãos, está preocupando os cientistas. Tudo isso está preocupando as autoridades. Estamos perplexos ante tanta violência, tanto desrespeito às leis, tanta vulgarização da vida, perplexos ante a corrupção, inversão de valores morais, injustiça, desvario dos homens. O que fazer? Como agir ante esse quadro? Claro que essas notícias nos inquietam, causam insegurança, preocupam, provocam medo. Mas devemos olhar para a Bíblia e observar que o mesmo Senhor que nos informa sobre esses acontecimentos inevitáveis diz: não entrem em pânico. Quando virem essas coisas acontecerem, levantai as vossas cabeças e saibam que a vossa redenção se aproxima. Lembrei o texto de Lucas, capítulo 21, versículo 28. O estado de calamidade, os perigos que se avizinham, a peste perniciosa, Covid-19, que nos atinge a saúde física, a saúde emocional, a nossa saúde econômica, financeira, e que até desequilibra a estabilidade financeira das nações, até pode nos assustar. Pode nos assustar, mas não deve nos abalar. Não pode prostrar o crente, porque tudo isto nos foi avisado pelo Senhor Jesus Cristo, informando que quando tais eventos acontecessem, ele estaria por voltar. O noticiário dantesco, as notícias ruins e dolorosas, as catástrofes de perto, de longe no mundo, continuarão acontecendo e até vão piorar. Mas não durarão para sempre. Nós, os salvos, nós, a Igreja de Cristo, as superaremos. Superaremos essas notícias, superaremos essas catástrofes. Ergamos, irmãos, nossas frontes. Jesus está voltando. E no julgamento das nações, ele porá um fim a este sistema mundial perverso, corrupto, que premia o homem mau e a injustiça. Ele porá um fim a toda essa calamidade. Ele porá um fim, irmãos, a esse sistema instalado no mundo pela ação malévola, maligna de Satanás, que está prestes a terminar, pois o Senhor está voltando. Amados, nós cremos e pregamos e ensinamos que o reino de Deus está implantado aqui. Desculpe, que o reino de Deus será implantado aqui. E que esse mundo ainda viverá um tempo de paz, prosperidade, justiça, sob a égide do nosso Senhor Jesus Cristo,
e que todo aquele que nele crê será salvo. Por isso, nós os crentes, amados ouvintes que estão ouvindo, talvez pela primeira vez, uma mensagem desse tipo. Por isso, nós os crentes em Jesus Cristo temos sim esperança de dias melhores. Deus, o Todo-Poderoso, não pode ser vencido. E porque Ele é invencível, temos a esperança de que aqui será estabelecido por algum tempo e depois na eternidade o reino do Senhor Jesus Cristo, que será pleno de paz, justiça e amor. Queridos, porque Satanás não pode derrotar Deus, é que temos esperança. Vou repetir para a minha igreja. Porque Satanás não pode derrotar Deus, é que temos esperança. E a esperança é o antídoto do medo. A esperança é o inverso da incerteza quanto ao amanhã. Nós temos esperança no amanhã, temos esperança em dias melhores, temos esperança em servirmos ao Senhor. Como lidar com o Covid-19? Porque estamos falando de futuro, da volta do Senhor, mas estamos vivendo com um problema hoje, agora. Como lidar com o Covid-19? Ante a expectação das coisas que estão acontecendo e que acontecerão, suplante o medo em tua alma, aplicando o antídoto da esperança, pois ela transcende os tempos de incerteza, transformando-se em vitoriosa realidade no futuro. Mas é de hoje que você começa a disciplinar a sua alma e a enchê-la de esperança. O crente não se desespera. Irmãos, preste atenção no que vou dizer agora. Vou falar até mais pausadamente. Temos motivo para temer, mas não temos razão de temor. Temos motivo. No momento, o Covid-19, contagioso, invisível, mortal, está vitimando milhões de pessoas e assolando a humanidade. Mas não temos razão de temor, pois pertencemos a um Deus que nos tem agora mesmo em suas mãos. Ouça o que o Senhor diz ao seu povo através do profeta Isaías, o profeta messiânico. Não temas, porque eu sou contigo. Não fiques assombrado, porque eu sou teu Deus e te ajudo sustentando-o com minha destra. Eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão e te digo, não tenhas medo, porque eu te ajudo. Não temas, diz o Senhor, o teu Redentor, o Deus Santo de Israel. Isaías 41, versículo 10 e 13. Continua ainda em Isaías. Quando passares por turbulência, eu estarei contigo. Quando atravessares os rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chamuscarás. Porque eu, o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, aqui está. Não temas, porque eu estou contigo. Isaías 43, 2, 3 e 5. Pastor, mas estamos falando do Covid-19.
O crente está livre do Covid-19? O coronavírus não está contaminando os crentes? O crente não está imune ao Covid-19. Também os crentes estão sendo vitimados, possivelmente morrendo em consequência do contágio do vírus. Os crentes também, desculpe, não é o Covid não, é a garganta mesmo. Os crentes também devem se resguardar, protegendo-se e aos seus familiares e às pessoas queridas. Eis a razão pela qual a nossa igreja não está congregada no templo neste momento. Mas o crente não entra em pânico, porque ele sabe que está seguro na mão destra do Senhor. E mesmo que o Covid o transforme em estatística de morte, assim mesmo, o crente é vencedor, porque ele saiu das mãos destras do Senhor para os braços do seu eterno Salvador. Alguns, possivelmente, estejam, mesmo que interiormente, rindo desta afirmação. Alguns riem de nós, sim, porque cremos e anunciamos tal verdade. Nos chamam de utópicos, zombam da nossa mensagem. Não importa, não importa, porquanto ela é verdade. Não verdade nossa, mas verdade de Deus. Ela é o aviso de Deus para todo aquele que crê. Não riam, nem zombem. Esta mensagem é o aviso de Deus para essa geração que vê os fatos proféticos acontecendo. Irmãos, todas, amigos, todas as profecias hão de se cumprir. E não duvidem, todas as palavras proferidas por Jesus, que compõem os capítulos 24 e 25 de Mateus. Se você não sabe o que está escrito nesse capítulo, leiam com atenção. Todas as palavras do Senhor Jesus, desse sermão que ocupa o capítulo 24 e 25 de Mateus, se cumprirão na íntegra. No capítulo 14, no versículo 14 do capítulo 24 de Mateus, o Senhor Jesus diz profeticamente: e este evangelho do reino será anunciado em todo o mundo, e então será o fim. Quando o evangelho do reino for anunciado no mundo todo, quando o estabelecimento do reino de Cristo, que será eterno, for informado a todos os homens, então virá o fim dessa existência e acontecerá a inauguração dos céus para os crentes, onde haverá uma nova ordem universal de paz, de comunhão, de relação com o Criador. Nós já estamos ouvindo o gemido das nações, já estamos percebendo a perplexidade dos governantes que não sabem como solucionar os problemas. E veremos ainda muito mais. Só que o nosso coração de crente está tranquilo, porque o Senhor Jesus nos disse que quando tais coisas estivessem acontecendo, Ele estaria às portas. Meu querido, minha querida,
Jesus está voltando. Ele está vindo. Estejamos apostos, estejamos esperançosos, não com medo. Lá no Apocalipse, Jesus diz: eis que breve venho. E esse tempo é o nosso tempo. Aproveite estes acontecimentos que estão perturbando a vida social de nossa cidade, dos nossos estados e do nosso país. Aproveite para ver através das brechas dessas catástrofes as realidades profetizadas pela palavra. E você que me ouviu nesta noite, nesta manhã, e que prestou atenção no que estivemos comentando, tire do seu coração o medo, o pavor, esteja tranquilo, mas isso só será possível se você tiver Jesus como Senhor da sua vida, já reinando em seu coração, já conduzindo, controlando a sua vida. Nada acontece ao crente sem a permissão do Senhor. Sem a permissão do Senhor. Por isso, esteja nas mãos do Senhor, confie nele. Lembre-se do texto de Isaías, espero que você tenha copiado para reler com atenção e que Deus nos abençoe. Amém. Oremos. Pai querido, nós te louvamos, agradecidos pelo privilégio de nesta manhã adentrar os lares, falar às famílias da tua igreja, falar às famílias amigas e falar, quem sabe, Senhor, a algum coração que inseguro e com medo está perplexo diante de tanta angústia que assola a nossa nação. Que a mensagem desta manhã possa alcançá-lo e servir de consolo e de segurança. Segurança que vem através de Jesus. E que esse coração possa se render ao Senhor e confiar no Senhor e ter esperança no amanhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero agradecer por mais este privilégio de estar, se bem que eletronicamente, mas aconchegado ao seu coração, no seu lar. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua presença no culto em seu lar, nesta oportunidade, nesta manhã. Quero convidá-los para o culto às 18h30, quando teremos outra programação focando a família e a mensagem proferida pela irmã Esther, ela que é a ministra do departamento infantil de nossa igreja. Também eu quero, antes de encerrar, pedir ao amado irmão, preste atenção na palavra da irmã Juliana, que está orientando quanto a se inscrever no canal, a dar positivo ou negativo, dependendo, no canal, positivo ou negativo, vocês estarão nos ajudando no sentido de fazer crescer o número daqueles que estão assistindo nosso canal e informando isso às pessoas competentes. Vamos orar encerrando. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus e as consolações do Santo Espírito sejam com todas as famílias que nesse instante se reúnem para o culto e adoração ao teu nome, desde agora e para sempre. Amém. Quando estou muito assustado e o coração está sem calma,
tristezas e dor, só em Jesus confiando, podes vencer o pavor. Uma palavra de Cristo enche a minha alma de paz. Dá-me perdão, que prazer, gozo perfeito me traz. Não temerás a maldade, andas no vale da morte. É Deus Todo-Poderoso que determina a tua sorte. Ele fez tudo, é bondoso para salvar-te, pois diz: segue-me constantemente, porque serás feliz. Uma palavra de Cristo enche a minha alma de paz. Dá-me perdão, que prazer, gozo perfeito me traz. Quando alto mar se revolta, quer dominar tua lida, lembra-te deste tumulto, de quem te deu sua vida. Ele oferece de graça pleno perdão pelo amor, seu aceitável indulto traz livramento à dor. Uma palavra de Cristo enche a minha alma de paz. Dá-me perdão, que prazer, gozo perfeito me traz. Olá, irmãos, tudo bem? O pastor Jonanias pediu para eu gravar esse vídeo para vocês, para explicar duas coisas que são bastante importantes aqui para o nosso canal do YouTube da igreja. E por isso que os irmãos estão vendo, eu estou compartilhando a tela do meu celular e vocês estão escutando a minha voz e não estão me vendo. Isso é para facilitar que vocês também possam fazer depois. São duas coisas importantes que a gente precisa. Um é aumentar a quantidade de inscritos do canal. Isso vai fazer com que a gente seja também mais divulgado pelo YouTube. E outro é clicar nas notificações para que você receba automaticamente uma notificação do YouTube toda vez que subir um vídeo novo no canal da igreja, sem depender que eu, como secretária, ou qualquer outro irmão da igreja compartilhe os links com vocês. Tá ok? Então vamos começar com a parte de se inscrever no canal. Os irmãos estão vendo que lá no início aqui da minha tela do celular, lá no topo, tem o logo da igreja e o nome do canal da igreja. E logo embaixo do nome, um pouquinho mais abaixo, está escrito inscreva-se. O irmão vai clicar na palavra inscreva-se e aí você observa que a palavra muda. Ela agora ficou inscritos, quer dizer, ok, você se inscreveu no canal da Igreja da Freguesia. Do lado da palavra inscrito tem um sininho, vocês conseguem observar?
Para que vocês recebam todas as notificações toda vez que entrar um vídeo novo no canal da igreja, basta você clicar nesse sininho, eu vou fazer agora para os irmãos verem. E aí você vai escolher todas, porque você pode personalizar ou não receber a notificação, o que não faria sentido. Então você vai clicar em todas, e aí a partir de agora você vê que o sininho agora tem como se fosse que ele estivesse badalando. Essa é a ideia que eles estão querendo mostrar com essa imagem. Então agora a gente está inscrito no canal e está recebendo notificação do canal. Isso é bom para o canal da igreja, isso é bom para os irmãos, e isso facilita com que a gente seja mais visto, não só pelos irmãos da nossa igreja, mas pelas pessoas que estão navegando na internet. Tá bom, irmãos? Depois, futuramente, eu vou mandar um outro videozinho mostrando como você curte e compartilha os vídeos do canal da igreja. Isso é muito importante, irmão. Divulguem o nosso canal, divulguem com os outros irmãos da igreja que vocês tenham contato, tá? Porque ainda, mesmo depois já de praticamente 30 dias que a gente está isolado e não está podendo se reunir presencialmente, que os cultos estão sendo todos transmitidos online, ainda tem alguns irmãos que não sabem que a igreja está transmitindo tudo pelo YouTube. Então, por favor, se você conhece ou se você tem contato com algum outro irmão, compartilhe essa informação, passa a informação que a gente está passando tudo pelo YouTube, cultos, estudo bíblico de quarta-feira, culto de oração, devocional todos os dias às 10 horas da manhã, EBD aos sábados às 9 horas da manhã, e no próximo mês agora de maio a gente vai ter muitas outras novidades no canal, porque a gente ainda por enquanto não está se reunindo presencialmente. Então ajude a igreja a estar em contato com outros irmãos da igreja que ainda não estão sabendo, e também compartilhe a informação do nosso canal com outros amigos, com vizinhos, com conhecidos, porque isso também é uma forma das pessoas ouvirem um pouco mais de Jesus, tá bom? Depois, num outro vídeo, eu explico como curtir ou descurtir e compartilhar os vídeos. Tá bom, irmãos? Obrigado pela ajuda. Um abraço. Tchau, tchau.